Estamos começando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Mesmo estando todos nós separados uns dos outros, não podendo estar aqui presencialmente no templo, estamos todos unidos na mesma fé, em um só propósito, unidos pelo sangue do Senhor. E sabemos que isso nos alegra, isso nos faz bem. Que tenhamos este momento de crescimento, de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse trabalho foi o do Senhor Jesus, um penoso trabalho, mas foi através deste ato, através dessa entrega de Jesus, que hoje, você e eu, todos nós estamos aqui hoje. Temos a oportunidade de ler a palavra, temos a oportunidade de crescermos no conhecimento, de crescermos na fé. Temos a oportunidade de fortalecer o nosso coração nas promessas de Deus. O Senhor Deus prometeu isso. O texto que lemos está em Isaías 53. Isso foi dito 700 anos antes da vinda de Jesus. Foi uma promessa do Senhor. E essa promessa se cumpriu. Por isso estamos aqui hoje. Se o mundo, se as circunstâncias estão difíceis ao nosso redor, devemos sempre lembrarmos e firmarmos o nosso coração nas promessas de Deus. Eu te convido, você aí de casa, a cantar com a gente um cântico que fala justamente essa mensagem de que o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de aliança e que jamais mentiu e nunca mentirá, e por isso podemos sempre confiar em sua palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa. Cante, meu querido, cante que esse Deus é o Deus que prometeu e por isso sempre vai cumprir. Confie nisso. Tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus fiel, o Deus que promete e o Deus que cumpre. Nós confiamos no Senhor e confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 18, o versículo 1 até o versículo de número 11. Pode abrir a sua Bíblia, pode nos acompanhar, seja qual for a versão da sua Bíblia, tranquilamente você conseguirá acompanhar João, capítulo 18, o versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar, meus queridos.
Pai bendito, nós te agradecemos pela Tua palavra preciosa, pela Tua palavra santa, pela Tua palavra que toca o nosso coração. E rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito fale a nós, que o Teu Santo Espírito toque mais uma vez as nossas vidas, nos dando a iluminação necessária para compreendermos a Tua vontade, para compreendermos, ó Pai, a Tua palavra. Obrigado a Deus, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos, o maior jardim do mundo que conhecemos hoje se encontra em Dubai. 72 mil metros quadrados é a extensão desse jardim. É interessante que o que dizem aquelas pessoas que já o visitaram, e você, é claro, pode ver pelas fotos também aí na internet, você vai se deparar com um jardim muito bonito, com todas as espécies de flores possíveis. Mas é interessante que esse jardim, ele chama a sua atenção não também pelo tamanho, mas pelo seu nome. O seu nome é Jardim dos Milagres. Se você tiver a oportunidade e podendo ir a Dubai, você pode então encontrar esse jardim chamado Jardim dos Milagres, possivelmente por ter um jardim no meio de um deserto. É interessante que o jardim, na Bíblia, ele tem um papel preponderante. Se você olhar no livro de Gênesis, você vai ver que Deus, no princípio, quando criou todas as coisas, estabeleceu um jardim e colocou ali Adão e Eva para que cultivassem do jardim. Se você olhar no decorrer de toda a palavra, você sempre vai encontrar o jardim aqui ou o jardim acolá. E também com o Senhor Jesus não foi diferente. Quando o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, que é o texto que nós acabamos de ler aqui, está falando com seus discípulos, já havia celebrado a ceia, já havia celebrado a Páscoa, já tinha dito palavras de despedidas que o Evangelho de João faz questão de dizer, desde o capítulo 13 até aqui no capítulo de número 17. E aí você percebe que Jesus, então, depois que falou tudo isso, foi para o jardim. Esse jardim é um jardim conhecido como o Jardim do Getsemane. Getsemane é uma expressão hebraica que significa prensa de oliveira. Porque, na verdade, esse jardim, o Jardim do Getsemane, ficava ali ao pé do monte, onde justamente Jesus havia pregado as bem-aventuranças. É conhecido, então, como o Monte das Bem-aventuranças. O Jardim do Getsemane, ou esse jardim de prensa da oliveira, que tem esse nome justamente pelas oliveiras que ali tem, o fruto, as azeitonas, que serviam então para azeite. Não era um jardim assim tão magnífico, talvez à vista daqueles que apreciam belas flores. Não é um jardim assim tão extenso como o Jardim dos Milagres em Dubai, mas com certeza, naquele jardim, no Jardim do Getsemane, nós temos ali a presença mais significativa para todos nós. Porque foi ali que Jesus esteve pela última vez com seus discípulos, antes da sua prisão, antes da sua morte. Foi ali que Jesus já começa a sofrer as agonias de toda uma punição severa, da punição que resultaria na sua morte na cruz, mas que aqui ele já começa a sentir todo o peso do pecado. É aqui que podemos dizer que as trevas começam a imperar temporariamente, porque assim deveria ser. Mas, meus queridos, o que a gente observa nesse texto aqui, nesse jardim, são algumas entregas. Há entregas nesse jardim. E é neste propósito, neste princípio, conforme o texto bíblico nos fala, que eu te convido a analisar as entregas no jardim. 3 entregas em especial. A primeira entrega fica bem claro aqui, quando no versículo 3 diz o seguinte: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. A primeira entrega é a entrega para a ganância. Judas está aqui, nesse jardim, porque sabia que Jesus estava ali.
Muitas vezes Jesus fora com os seus discípulos nesse jardim a fim de orar, a fim de falar, e nessa noite, na noite que o Senhor Jesus estava para ser preso, ele está ali se despedindo dos seus discípulos, antes de toda aquela situação. Judas aparece como alguém que mostra então para os guardas dos sacerdotes, para os guardas do templo, onde estava Jesus. Porque Jesus, ele ia ao templo, pregava, falava, como aconteceu nessa última semana que se encerra aqui, né, no capítulo 18, sim, mas ele não ficava o tempo todo em público. Ele se escondia, então, para que alguém encontrasse Jesus, e mesmo que então os soldados, os sacerdotes, eles queriam pegar Jesus, mas não à vista de todo o povo, por causa da admiração que o povo tinha com ele, então tinha que ser às escondidas, então alguém tinha que mostrar. E Judas foi para os sacerdotes, foi para os religiosos e disse: quanto vocês me pagam para eu mostrar onde vocês encontram Jesus e prendê-lo? Assim foi a ação de Judas, motivado por ganância. Ele recebe 30 moedas, que era o preço, na verdade, de que seria pago a um escravo. E foi nessas condições que Jesus foi entregue, foi delatado, que Jesus sofre a traição de um dos seus discípulos. Conta-se uma história sobre o rei Midas. O rei Midas foi alguém que, fazendo favores ao tal deus Baco, conseguiu então o poder de tudo que tocasse se tornasse em ouro. Por causa dessa ganância, Midas então, do local onde ele encontrou esse tal Deus, até a sua casa, ele foi tocando em todas as coisas, folhas, gravetos, árvores, e tudo se tornava em ouro. Tamanha foi a sua alegria até chegar na sua casa. Então os seus entregaram ali o seu alimento, e quando ele toca no pão, quando ele toca na bebida, tudo se tornou em ouro. E o seu desespero foi muito grande, porque agora ele pensou: como eu vou me alimentar se tudo que eu encosto se torna ouro? Até o momento que a sua filha, tentando socorrê-lo do desespero, acidentalmente Midas toca nela e ela também se torna uma estátua de ouro. Esse conto mostra que a ganância é algo que sempre vai corromper o ser humano, e justamente por aquilo que a pessoa corre atrás, ela é prejudicada. Aqui nós temos uma entrega, a entrega de Judas para a ganância. O seu coração se corrompeu. Provavelmente Judas, ele ficou frustrado porque os planos de Jesus, as palavras de Jesus ou as ações de Jesus não eram tão como ele sonhava. Não traziam riquezas, não trazia assim uma satisfação material. Parecia algo que estava sempre para acontecer. Nesse jardim, nós temos uma entrega à ganância. Temos que tomar cuidado no nosso coração, para que, mesmo perto de Jesus, não nos entreguemos a tais situações. Que o nosso coração fique sempre firme realmente no propósito de Jesus. Mas, meus queridos, nós temos aqui uma outra entrega também. A entrega para a precipitação. Quando Jesus, então, se revela, diz que era ele que eles deveriam levar. Diz no versículo 10 que Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Heródoto, um antigo historiador grego, disse que a precipitação é o início da ruína, o início do fracasso. E, de fato, todas as vezes que o ser humano se precipita em fazer algo, ele corre um sério risco de fracassar em todas as suas tentativas. A precipitação é uma ação impensada, é uma ação sem análise, é uma ação sem reflexão. A precipitação é fazer algo para tentar, então, resolver uma situação ali de uma emergência, mas sem refletir devidamente, sem pensar devidamente, as consequências podem ser sérias.
O livro de Provérbios diz que peca quem é precipitado. Mas também conhecemos uma outra história, a história dos gêmeos Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e tinha o direito à primogenitura, ou seja, não somente a herança, mas o direito de levar o patriarcado. Mas um dia que Esaú foi à caça e não encontrou nada, com muita fome, passando perto do seu irmão Jacó, que preparava ali um ensopado de lentilhas, disse: eu quero esse ensopado, eu quero que você me dê um prato de lentilhas. E Jacó, muito esperto, disse: eu te dou se você me passar o direito de primogenitura. E Esaú disse: que me adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E com isso, então, pegou o prato e comeu. E aquilo que era mais importante, que era o seu direito de primogenitura, ficou em segundo plano. Esse é um exemplo de uma ação precipitada. Meus queridos, o que Pedro faz aqui é uma ação precipitada, uma ação despreparada, uma ação sem reflexão. Ele simplesmente, achando que deveria tomar as dores de Jesus ou impedir que Jesus fosse preso, ele toma da espada e tenta ferir o soldado ali do sumo sacerdote. E aqui nós vemos algumas coisas curiosas. Primeiro, que Pedro não era alguém que manejava bem a espada. Ele foi pescador a vida toda. Então, porque ele não tentou cortar a orelha. Aqui o que a gente vê é a tentativa de cortar o pescoço, mas como não maneja bem a espada, o que ele conseguiu foi cortar a orelha. Outro texto diz que Jesus teve que restaurar a orelha desse soldado. É interessante também que aparece até o nome dele, Malco. Mas, meus queridos, vejam só que uma ação precipitada de Pedro fez com que, então, houve grande ferimento, porque ações precipitadas ou se entregar à precipitação pode ferir muita gente, e isso não faz parte do propósito de Deus. Jesus disse para Pedro: não vou beber o cálice que o Pai me deu. Ou seja, não adianta impedir com as suas ações indevidas. E o que é o que é profundo, é mais interessante aqui, é que Pedro não somente teve uma ação impensada, mas Pedro não entendeu o propósito de Jesus ter que ser preso. E é por isso que Jesus fala: eu vou beber o cálice que o Pai me deu, ou seja, é necessário eu passar por isso. Precisamos guardar o nosso coração da ganância, para não nos perdermos do foco da nossa vida com Jesus. Mas temos que guardar também o nosso coração da precipitação, para não termos ações indevidas, impensadas, com consequências desagradáveis, e também é sinal de que nós não entendemos o que o Senhor Jesus fez. Mas, meus queridos, nós temos aqui uma outra entrega. A entrega do próprio Senhor Jesus por nós. Versículo de número 4 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Jesus protege os seus discípulos, e Jesus se entrega pelos seus discípulos, se entrega por nós. Essa entrega foi uma entrega de amor, foi uma entrega sacrificial. E a gente percebe no texto que essa entrega foi uma entrega voluntária. Porque na primeira vez que Jesus pergunta aos soldados a quem eles buscavam, e eles respondem: Jesus, Nazareno, ele diz: sou eu. Vejam que eles recuaram e caíram por terra. Esse cair por terra aqui é um cair por causa do poder sobrenatural de Jesus. Lembrem-se que é João que está narrando isso, e João foi uma testemunha ocular, ele viu e ouviu tudo isso. Ou seja, quando Jesus disse sou eu pela primeira vez e eles caíram, Jesus está demonstrando o seguinte, que se ele quisesse, ele poderia fazer com que nunca fosse preso.
Jesus é Deus, e ele demonstra aqui, ele dá uma demonstração de que ele tem poder, como ele disse para Pilatos, que até os seus ministros se empenhassem e viessem então para protegê-lo. Se Jesus quisesse, poderia sim enviar ou dar a ordem para que anjos viessem protegê-lo. Mas essa demonstração sobrenatural prova que a sua ação de entrega por nós foi uma ação voluntária. Uma ação voluntária que preserva os seus discípulos, uma ação voluntária que protege-os, uma ação voluntária de entrega por nós, por amor. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi condenado, quando Jesus foi açoitado, quando Jesus carrega aquela cruz, quando Jesus se entrega lá na cruz, expirando, tudo isso ele fez por nós. Esse jardim, nós encontramos a entrega para a ganância, a entrega para a precipitação, mas nós encontramos uma entrega de amor, que é a entrega de Jesus por nós. Nesse jardim todos estavam perto de Jesus. Todos estavam ali. Isso mostra, meu querido, que muitos podem estar perto de Jesus, mas ainda se entregando à ganância. Muitos podem estar perto de Jesus, mas ainda se entregando a atos precipitados que trazem consequências complicadas. Mas muitos também estão perto de Jesus e podem ver que Jesus se entregou por nós. Nesse jardim, no jardim da prensa de oliveira, no jardim do Getsêmani, Jesus é a oliveira prensada. Jesus é a oliveira que se entregou por nós para ser justamente agora o bálsamo ou o óleo derramado em nosso coração através hoje do seu Espírito. Jesus é aquele que se sacrifica, se entrega por nós. Na obra O Último dos Moicanos, já na parte final dessa obra, um dos personagens, o Major Hayward, ele conversando com a tribo que exigia o sacrifício de uma das que estavam ali acompanhando o grupo, Cora, ele diz na própria língua, então, daqueles nativos, que ele se entregaria por ela. E assim foi, e foi queimado na fogueira. O ato desse major foi um ato de entrega para salvar alguém, para poder salvar uma pessoa. A exigência é que alguém fosse sacrificado, e ele se entregou nessa obra. Mas, meus queridos, Jesus, aqui ele já mostra, como ele já havia falado, que ele se entrega não por um, mas ele se entrega pelo seu povo, se entregou pelo seu povo. E hoje ele está assentado à direita do Deus Pai. E por causa dessa obra, por causa dessa entrega de amor, essa entrega por nós, ele intercede por nós. Nós lemos no início da nossa transmissão que Deus veria o fruto do penoso trabalho e ficaria satisfeito. Porque o servo, o Senhor Jesus, padeceu por nós, se entregou por nós, mas ainda intercede por nós. Se ele intercede por nós, pode ficar tranquilo, pode descansar na sua providência, descansar nas suas ações benevolentes. Meu querido, hoje você tem a oportunidade de, diante de Jesus, estar como nesse jardim e fazer com que esse jardim realmente seja algo florido no seu coração, seja algo que toque agora a sua vida, seja algo que faça diferença. É preciso não se entregar mais às outras questões que não nos levam a nada, como diz o texto, seja ganância ou precipitação, seja o que for que está amarrando o seu coração. Mas entregue-se ao Senhor Jesus e ao cuidado do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra preciosa. Agradecemos a Deus porque o Senhor é aquele que está conosco. Agradecemos pela entrega do Senhor Jesus. E assim, ó Deus, essa entrega de amor, essa entrega por nós, naquele jardim, ó Pai, no jardim do Getsêmani, onde ele já demonstrou todo o amor pelo seu povo, mesmo sofrendo já as agonias, por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da perseguição severa.
Nós damos graças a Deus e agradecemos realmente o Senhor por este ato de entrega. Sabemos que tudo isso Ele fez voluntariamente. E rogamos a Deus que neste momento, então, esta mensagem seja aplicada em cada coração que ainda não compreendeu, ó Pai, o tamanho, a dimensão do amor do Senhor pelo seu povo. Ó Pai amado, que assim a gente descanse na providência do Senhor, que a gente tenha certeza de que nada mais nos falta, porque o Senhor Jesus foi entregue por nós, então, de fato, nada nos falta. Tudo nós temos, todo o teu cuidado nós temos. Obrigado a Deus. Ser com aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, com aqueles que estão padecendo, com aqueles que estão se recuperando, com aqueles que estão em enfermidade, com aqueles que estão, ó Pai, perdendo a esperança. Que o Senhor, ó Pai, dê a eles a certeza da Tua salvação, a certeza, ó Pai, de que podem sempre confiar na palavra do Senhor. Aqueles que estão firmes, aqueles que estão esperançosos e felizes, que o Senhor assim os conserve e que a Tua palavra seja sempre motivo de alegria, seja sempre motivo, ó Pai, dessa confiança. Obrigado ao Senhor, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor repousem sobre suas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que Deus abençoe ricamente. Fique à vontade para compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com as suas famílias. Lembrando que assim vocês puderam receber a palavra, mas também podem divulgar a palavra. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acaba